Bom, na aula passada, a gente estava estudando sobre a questão dos menus, né? Dos menus, dos submenus, da questão de criar aqui o ambiente do desktop, onde a gente poderia chamar as nossas telas, né? Para os nossos programas. Por exemplo, em um menu principal, onde eu tenho submenus, né? Eu posso ir programando para cada item chamar uma tela adequada para executar aquilo que a gente precisa, né? E a gente teve um pequeno problema. Deu um erro aqui no nosso código, né? E com calma eu consegui ver que era questão de nomenclatura, esse tipo de coisa. Então, só para a gente ver que os erros geralmente são simples, né, de consertar. E eu só consertei a nomenclatura e o programinha funcionou. Vamos executar ele aqui novamente, para a gente ver se está tudo ok. Ou seja, aqui eu tenho um menu principal com três itens. No primeiro item eu tenho o submenu, com os itens clientes e produtos. E clicando em clientes eu tenho que abrir uma janela. Clicando em produtos, tenho que abrir outra janela. Então está aqui, a gente programou a nossa tela para abrir em tela inteira, né? A gente programou aqui os botões de minimizar, fechar e restaurar. A gente tem aqui os 3 itens do nosso menu principal e tem os 2 itens do nosso menu secundário, né? Onde eu clico em clientes e ele abre a minha tela de clientes. Não está programado nada, para acontecer nada, para salvar em banco de dados, nada disso, né? Mas ela já está funcionando. Eu fechando aqui, eu posso chamar a segunda tela. Então, o importante é a gente saber que a gente pode usar os menus, estruturar para chamar cada etapa do nosso programa. E a gente tirou o errinho que estava. Tranquilo? Tranquilo. O como fazer isso, né? Tá naquele material, tá na aula, né? E eu posso depois mandar também para vocês aqui o código. Bom, então na aula de hoje, propriamente, a gente vai ver a estrutura que a gente tem que fazer, que é indicada a gente fazer nos nossos programas, né? Que é a estrutura MVC. O M é de Model, o V é de View e o C é de Controller. Então, essa estrutura, ela serve para a gente ter aquelas características do programa, né, onde as partes são separadas, onde cada parte faz uma coisa, onde eu posso ter uma equipe grande trabalhando, cada um responsável por uma coisa. Também onde a manutenção do programa fica mais fácil. Por quê? Porque eu posso alterar uma das estruturas
e não afetar a outra. Então, isso é uma organização do meu código. Não é obrigatória, né? Por quê? Porque eu posso muito bem fazer um programa sem separar bonitinho cada parte. Vai funcionar. Porém, vai ficar com aqueles problemas de manutenção, né? Vai ficar mais difícil de entendimento, etc. Né? Nos slides a gente vai ver melhor cada item desse que eu falei. E depois a gente vai ver a parte da conexão com o banco de dados. Por quê? Em geral, os programas comerciais, eles têm o quê? Eles têm a parte de cadastros, né? Tem as partes onde são feitas as operações inerentes, né, àquela área de atuação, né? Por exemplo, um programa para uma corretora de valores, eu teria cadastros, por exemplo, de bancos, de pessoas, de clientes, de operações, né? E teria as operações financeiras que a pessoa poderia fazer dia a dia, ou seja, a estrutura do negócio em si. Agora, para tudo isso, eu preciso guardar os meus dados, né? E eu vou usar para isso um banco de dados. Um bando de dados aqui. Um banco de dados, né? Que pode ser o MySQL, que é o que nós estamos trabalhando. Pode ser o PostgreSQL, que é um outro banco de dados. Pode ser o Oracle, né? Em geral, empresas muito grandes usam o Oracle. Isso é indiferente, a maneira de trabalhar é muito parecida, né? Então, para todo tipo de programa, a gente vai ter que ter um banco de dados. Então, a gente vai ver hoje como é que a gente conecta o Java, ou seja, o nosso programa em Java, com o nosso banco de dados, já que são duas tecnologias diferentes, né? E os bancos de dados eu posso usar qualquer um, conforme eu já falei, né? Mas a gente vai aprender hoje a fazer a conexão com o banco de dados MySQL, e a diferença para a conexão com os outros bancos é muito simples, né? E aí eu até vou comentar isso quando a gente estiver fazendo essa conexão. Vamos ver então essa estrutura, como é que a gente vai organizar o nosso código para a gente ter uma série de facilidades e vantagens, né? Bom, o que é o MVC, né? O Model View Controller. Olha só aqui. Aqui eu tenho a parte do View, aqui eu tenho a parte do Model e aqui eu tenho a parte do Controller, né? Isso aqui a gente implementa na nossa linguagem de programação. Observa que o controller ele trabalha com model, trabalha com view, né? Ele diretamente. O view trabalha com model também. O que vocês têm que imaginar quando vocês virem isso aqui? Imagina assim, quando você pensar em view, lá no Java, você vai pensar nas telas que você criou. Aquela telinha principal, aquela telinha de cadastro de clientes, aquela telinha de executar uma venda, as telas mesmo. Então, o view são as telas. O model, você lembra do seu banco de dados, lembra das suas tabelas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um banco de dados chamado escola, imagina que eu tenho a tabela alunos, tenho a tabela professores, tenho a tabela notas, etc. Todas essas tabelas
estão lá no meu banco de dados, mas eu tenho que representar elas na minha programação também, através de classes. E essas classes vão ficar aqui, ó, no meu model. No meu model. E as operações de fazer a leitura no banco de dados, inserir os dados no banco de dados, consultar o meu banco de dados e depois enviar para o model, para o view, é um trabalho da camada controller. Então, visualiza. Aqui eu tenho minhas telas, é o view, é a minha visão. Aqui eu tenho minhas tabelas, são os meus modelos. E aqui eu tenho minhas operações, aqui nos meus controles. Ler o banco de dados, gravar a informação no banco de dados, pesquisar o banco de dados, etc. Vamos organizar aqui. O controller conhece a view e conhece o model. Olha aqui, o controller conhece a view e conhece o model, ou seja, ele interage com os dois. Isso porque ele recebe as requisições dos usuários da view e envia para o model para fazer algo com essas requisições. Exemplo, o usuário quer saber o endereço de uma residência a partir de um CEP digitado. Então, aqui, ele recebe o que o cliente quer através da view e usa o model para organizar esses dados. O model simplesmente recebe a requisição e faz toda a mágica, ou seja, persiste os dados, valida informações, etc. Fica com os dados prontos para serem visualizados novamente pela view. Então, aqui, ele organiza os dados para a view apresentar novamente. A view fica observando o módulo, e quando este é atualizado, a view mostra os dados atualizados para o usuário. Então, quando aqui acontece alguma mudança, é refletido aqui para o usuário enxergar. Toda essa explicação, você pode ficar na cabeça aquela primeira que eu te falei. Telas, tabelas e operações. Benefícios da utilização do MVC. MVC é Model View Controller, né? O MVC é um padrão de arquitetura que existe a grosso modo para facilitar a manutenção de nossa aplicação, facilitar a adição de funcionalidades e facilitar a testabilidade da aplicação. Ou seja, quem for depois testar a qualidade desse programa que a gente fez, né? Se ele está com essa estrutura é uma estrutura conhecida pelo mundo da programação. Então, um programador que veja esse código obedecendo essa organização vai entender muito mais facilmente a aplicação, né? As principais vantagens disso, olha, reaproveitamento de códigos e regras, ou seja, se você fez um programa, separou o seu código, né? Deixou independente, você pode muito bem reaproveitar esse código, né? Em um programa muito parecido. Facilidade de manutenção. Ora, se eu consigo entender melhor o meu programa, né? Eu sei que se, por exemplo, o problema está na minha interface com o usuário, né? Aquilo que o usuário vê na tela. Onde é que eu vou procurar? Vou procurar na parte da view. Se o meu problema é na parte de banco de dados, as minhas tabelas, tem algum problema, onde é que eu vou olhar isso? Na parte do model.
E se o problema for nas políticas do programa mesmo, nas operações, né? Onde é que eu vou procurar? Eu vou procurar no controller, né? Na parte onde tem essas regras. Outra vantagem, integração de equipes e ou divisão de tarefas. Ora, eu posso muito bem fazer um projeto e dividir as tarefas, por exemplo. Uma equipe vai fazer a parte da visualização do usuário, a parte das telas e relatórios. A outra equipe vai fazer a parte dos bancos de dados. E a outra equipe vai fazer a parte das políticas de negócio, ou seja, das operações. Então, é muito mais fácil integrar as equipes e dividir as tarefas. Camada de persistência independente. Persistência, quando a gente fala em persistência, são aquelas operações no banco de dados. Por exemplo, gravar um dado na tabela, né? Fazer a leitura de um dado na tabela. Isso aí é o que a gente chama de persistência. Outra vantagem, facilidade na implementação de camadas de segurança. Ora, eu posso fazer a implementação da camada de segurança naquela camada onde a segurança seja necessária, né? E com as adequações necessárias. Então, eu posso trabalhar a segurança em cada camada separadamente. Facilidade na atualização da interface da aplicação. Novamente, né? Se está tudo separado, se eu sei onde fica cada parte do meu programa, é muito mais fácil para fazer a atualização. E se der um problema, é muito mais fácil eu saber onde eu mexi para isso. Agora, trazendo para a nossa aqui para a nossa realidade, né? O que são essas camadas, né? Olha aqui, lá no nosso NetBeans, o nosso projeto ele fica organizado de uma forma parecida com isso aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho o nome do meu projeto. Aqui eu tenho os meus pacotes, né? Ó, esse aqui que está mais escurinho, aqui, isso é um pacote, né? E dentro dos pacotes eu tenho as minhas classes, né? Eu tenho as minhas classes. Então, as camadas que eu falei do MVC, onde é que a gente implementa isso lá no Java? A gente implementa como se fossem os nossos pacotes. Ou seja, nesse projeto aqui, ó, chamado Conexão JDBC, como é que foi organizado? Ele colocou um pacote chamado BR Controle, onde ele colocou uma classe chamada Acesso BD. Ou seja, o acesso ao banco de dados é feito aqui. Então, a parte de controle, ele só colocou o acesso ao banco de dados, né? Ele criou um outro pacote chamado br.modelo. Aqui ele pôs, então, uma classe chamada empregado.java. O que é esse empregado.java? Suponha que lá no banco de dados você tem uma tabela chamada empregado, onde você tem lá os dados dos funcionários de uma empresa, por exemplo. Código, CPF, nome, endereço, função, salário, por exemplo, né?
todos os dados de um empregado naquela tabela. Você precisa criar uma classe no Java onde você é como se fizesse um espelho daquela tabela, ou seja, com todos os campos que tem na tabela e mais as operações que você faz de colocar um dado ali ou ler um dado dali. Então, você cria uma tabela para isso. Provavelmente a gente vai ver a criação de um modelo na próxima aula. Provavelmente. E ele pôs aqui também, que ele chamou de empregado DAO, ele pôs aqui também as operações que a gente faz em cima do empregado, por exemplo. Inserir um novo empregado. Então, essa programação ficaria aqui dentro. Empregado DAO.java. Esse DAO é uma sigla também muito utilizada, que é Data Access Object, ou seja, objeto de acesso a dados. O que a gente coloca em geral aqui? As funções que vão inserir na tabela, que vão alterar, que vão deletar ou excluir, ou que vão ler, né? Alguns desenvolvedores colocam o DAO, ou seja, a classe que tem o inserir, excluir, alterar, aqui no controle, tá? Alguns colocam aqui. Outros colocam aqui junto com o modelo. Outros ainda, às vezes, colocam essas operações dentro do própria classe empregado, né? Mas o que eu acho que seria o razoável? Colocar aqui, ó, no controle, né? O que teria no controle? Teria o acesso ao banco de dados, que a gente inclusive vai criar um hoje, e teria todas as classes DAO, ou seja, Data Access Object. Tá? Mas isso aí é uma convenção, cada programador pode utilizar. E depois, nós temos aqui um outro pacote, ó, que ele chamou de br.visual. Então, tá vendo aqui, ó, VMC, né? Só que aí ele deu uma aportuguesada nas coisas, né? Ao invés de model, chamou de modelo. Ao invés de controller, chamou de controle. Ao invés de view, chamou de visual. Alguns chamam aqui de telas também. Telas. E o que eu criaria aqui, então? Todas as minhas telas. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho essa tela, né, que é a minha tela principal. A classe dela eu colocaria lá no br.visual, né? Essa telinha aqui de clientes também criaria a classe dela no pacote, acho que a gente chamou aqui de CAD-CLI, né? CAD-CLI. Onde é que ela ficaria? Lá no visual também. E também a minha telinha produtos seria outro item lá do meu pacote br.visual. Vocês estão conseguindo enxergar o conceito de MVC e enxergar isso no Java? Fala aí para mim.
Vocês estão aí? Acho que sim. Beleza. Aqui, então, ó, só repetindo, para a gente levar para o Java. Aqui é o nosso projeto, né? Aqui a gente tem os pacotes. Aqui eu tenho 1, 2, 3 pacotes. Três pacotes. Um pacote que eu chamei de controle, que seria lá no MVC o controller, né? Controller. O que ele tem? Ele tem a classe que faz a conexão com o banco de dados e ele pode ter as classes do tipo DAO, ou Data Access Object, ou seja, aquelas classes que vão fazer a inserção, a alteração, a exclusão e a consulta. Pode estar aqui. Nesse exemplo, ele deixou aqui na classe modelo. O que são os modelos? Os modelos são o espelho das tabelas que eu tenho no sistema. Então, para cada tabela que eu tenho no sistema, eu tenho uma classe no Java. E essa classe, ela tem as variáveis que eu tenho para manipular o meu banco de dados. Por exemplo, se tem lá na minha tabela empregados, se tem código, lá na minha classe empregado, vou ter uma variável chamada código. Se eu tenho nome, lá na minha classe empregado também eu vou ter um item chamado nome. Se eu tenho endereço, e assim por diante. Vai ser uma classe no Java que vai ser um espelho da minha tabela no meu banco de dados. E aqui eu tenho o meu pacote, que ele chamou de br.visual, que seria o V do MVC. O V do MVC. O que eu tenho aqui? Eu tenho todas as minhas telas. Então, por exemplo, tem a minha tela principal, aquela que eu chamei de CAD-CLI viria aqui, CAD alguma coisa, né? Viriam todas aqui. Todas as minhas telinhas viriam aqui. Então, aqui eu tenho aquele conceito de separação, né? Fica fácil manutenção, fica fácil para eu saber onde eu encontro as coisas. Posso mexer aqui sem alterar aqui, né? Posso dividir as tarefas, ou seja, uma equipe cuida do controle, outra equipe do modelo, outra equipe do visual. Beleza? Beleza. Ótimo. Vamos ver então aqui no nosso... Daqui a pouquinho vai cair, eu vou chamar vocês novamente, tá? Vamos ver aqui então no nosso NetBeans, né? Isso aqui é uma foto da tela quando eu estava preparando a aula. Mas é justamente para eu mostrar no nosso ambiente que a gente está acostumado, né? Então, olha só. Aqui eu tenho aqui o nome da minha aplicação, né? Aqui eu tenho aqui eu já fiz 4 camadas, né? Tem gente que faz isso também. Uma que eu chamei de projeto, onde eu coloquei o Conecta Banco. Naquele exemplo anterior, do slide anterior,
Onde é que estava aqui o Conecta Banco? Estava aqui dentro do Control, né? Mas eu fiz aqui de um jeito, onde a gente colocaria o Conecta Banco aqui. Para quê? Para colocar aqui os DAOs. Lembra do DAO? A gente colocaria aqui dentro do Control, todos os DAO. Aqui nos Model, a gente colocaria todas as classes das tabelas. E aqui no View, todas as minhas telas. Ou seja, também está separadinho. E por que eu fiz assim? Porque o Conecta Banco, ele não é um DAO, né? Ele é uma coisa separada. Ele é uma coisa separada. E os DAO, que é os Data Access Object, né? Todos vão ter aquele finalzinho chamado DAO, e vão ficar aqui no Control. É uma terceira forma de fazer. Também fica bastante organizado. Continuando então, pessoal. Aqui a gente tem, então, no nosso próprio ambiente, que a gente está acostumado, uma estrutura que eu montei e que a gente vai utilizar de agora em diante. Ou seja, o MVC aqui, Model, View e Control. E aqui, um outro pacote que eu chamei de projeto e que vai ter aqui a conexão com o banco. Tá? Lembrando ainda, como eu já falei, a conexão com o banco poderia estar também dentro do control, né? Dentro do control. Aqui do lado, a gente tem a classe de conexão com o banco de dados. Então, essa é uma forma de a gente fazer a conexão. Existem outras formas, mas o que a gente pode fazer? A gente pode guardar essa classe e utilizar essa classe em todos os nossos projetos. Por quê? Ela é uma classe que vai servir para todos os projetos. Né? Então, a gente vai lá para o NetBeans e a gente vai programar linha por linha essa classe. Né? Por quê? Nessa classe aqui, o NetBeans ajuda a gente com várias sugestões de código que são necessários e que a gente vai ter que utilizar. Então, a gente fazendo ao vivo, a gente vai vendo as sugestões que o NetBeans vai dar para a gente. Né? A gente já falou várias vezes, né, que uma das vantagens de usar o NetBeans é que ele vigia o nosso código para a gente não esquecer das coisas. Ele oferece alterações no código que vão ser melhores, né? E ele oferece recursos que vão fazer o nosso programa ficar mais profissional. Então, aqui a gente tem coisas obrigatórias e coisas que o NetBeans vai nos indicar para que o nosso código fique mais profissional. Deixa eu só fechar o projeto anterior que estava aqui para a gente começar do zero. Né? Vamos lá, então. Vamos supor que a gente vai começar o nosso projeto, um projeto onde a gente quer ter a estrutura MVC e a gente vai começar fazendo a estrutura e depois a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. A nossa classe
que vai permitir que a gente conecte o nosso banco de dados. Lembrando que a gente primeiro precisa estar com o nosso banco de dados ativo, né? Vocês conseguiram instalar o Champ? Eu instalei ele, aí na hora de abrir, ele abriu, eu startei o MySQL, só que na hora de startar o Apache, ele parece que não pode ser iniciado, porque está faltando API, MS, WIN, CRT, runtime, L110.dll. Aí eu tenho que... Deveria ter Se eu vindo consigo junto. arrumar. Tudo no pacote, viu? Aí você tentou reinstalar? Como é que foi? Eu não vou tentar, porque eu instalei agora antes da aula. Ah, tá. Então depois você deleta, baixa novamente, reinstala, porque, assim, todas as DLLs que ele precisa tem que vir no pacote, senão fica complicado para a gente encontrar com a versão correta, né? Mas é para dar certo. E aí, se não der certo, aí você dá o grito que a gente tenta te ajudar a resolver. Certo? Bom, Certo. aqui está a minha telinha do Champ, né? Do Champ. Não podemos esquecer que a gente tem que dar o start no Apache e no MySQL, né? Porque assim a gente consegue acesso. O Champ, quando a gente instala ele, a gente tem um usuário e senha, né? Quando a gente instala, o usuário é o root, né? ROOT, e a senha fica em branco. Então a gente vai deixar permanecer assim. Quando a gente fizer um projeto que precisa de mais segurança, a gente vem e altera, né? Altera essas senhas para a gente poder trabalhar com mais segurança. Mas no momento, isso não é necessário. Então é só para lembrar aqui que a gente precisa do Champ, né? Ou de uma outra forma que você consiga manter o seu MySQL funcionando online, né? Quando a gente tem o MySQL, o Apache instalado num computador, o endereço dele pode ser o endereço IP atual da máquina, né? Mas aí você precisaria ficar olhando qual é esse IP, porque o IP ele é dinâmico, né? Cada hora que você acessa a sua máquina pode estar com um IP diferente, mas você pode usar o endereço local host. Então, o seu Apache ele vai estar no endereço localhost. Se você instalasse ali o PHP e fizesse um site localmente, ao invés de botar www. Tal, seria localhost barra a pasta que você colocou o seu site, né? Então, o localhost ele é o endereço da nossa instalação do Apache. Então, o nosso MySQL também vai estar nesse endereço. Bom, voltando então para o nosso NetBeans, né? Nós vamos criar um novo projeto, né? Vai ser um projeto Java, aplicação Java, como sempre. Próximo. Vou mandar um nome para ele. Vamos colocar assim, aula 15, MVC
DB, de banco de dados. Aula 15, MVC, DB. Não vou pedir a classe principal. Vamos finalizar. Isso. Aqui nós já temos pacote de códigos-fontes, que não tem nada, né? E a biblioteca, que tem apenas o quê? O nosso JDK, né? Ele já puxa o JDK, porque ele vai precisar dele toda hora. Vocês vão ver que, para a gente ter a nossa conexão com o banco de dados, a gente vai precisar ter uma biblioteca específica aqui, que a gente vai ter que importar. Então, vamos criar o nosso MVC, né? A gente vai vir aqui nos pacotes, né? Novo pacote Java. E nós vamos dar o nome para ele de... pode ser... modelo. Modelo. O que vamos colocar no modelo? As classes que são espelho das nossas tabelas. Vamos criar o V, MVC. Vamos criar o view. Novo pacote Java. Vamos chamar de... vamos chamar de telas? Vamos chamar de telas? Pode ser? Fica melhor, não fica? Telas. Acho que isso vai confundir vocês com MVC, né? Vamos por view mesmo. Engraçado, ele não deixa eu mudar. Vamos excluir. Vamos colocar visual. E vamos criar um que a gente vai chamar de controle. Controle. Então aqui vai a conexão com o banco de dados, vai todas as classes que vão terminar com o DAO, com o DAO, onde dentro delas vai ter os comandos de inserir, excluir, alterar e pesquisar, né? Dentro do modelo, vou ter todas as classes que são os espelhos das minhas tabelas. E dentro do meu visual, a gente vai ter todas as telas. Todas as telas. Ok?
Opa, voltei aqui. Tive um probleminha rapidinho aqui. Bom, então, criado o nosso MVC, vamos para a nossa conexão do banco de dados, né? Então, aqui dentro do nosso controle, a gente vai com o botão direito, novo, classe Java. Por quê? A gente vai criar uma classe para fazer a conexão com o banco de dados. Classe. Nós vamos chamar essa classe de conecta banco. Dentro do pacote controle, né? Vamos finalizar. Então, observa que quando a gente faz isso, o NetBeans já cria para a gente o pacote, né? O pacote, ó, que é o mesmo pacote controle, e a classe. Ele já cria uma classe pública chamada Conecta Banco. E aqui dentro dela que a gente vai fazer a nossa programação. No Java, existe uma classe dentro do Java chamada Driver Manager. Essa classe Driver Manager, o que que faz? O Manager quer dizer o quê? Gerente, né? E Driver, o que que é Driver? Driver é um controle, né? Quando a gente fala em Driver na computação, quer dizer, é um gerenciamento de driver, gerenciamento de um dispositivo, né? O driver seria o dispositivo, a programação desse dispositivo. Então, existe a classe chamada Driver Manager, que tem um método chamado getConnection. GetConnection. O que que esse método faz? Ele pega a conexão com o banco de dados. Agora, qual é o banco de dados que a gente vai usar? É o MySQL. Então, a gente tem que colocar qual é o banco e qual é o endereço e qual é a tabela que a gente vai trabalhar. Então, a notação para o MySQL é JDBC, né? Que é lá a minha biblioteca, né? Minha biblioteca que vai ter os controles do meu banco de dados. 2 pontos. De qual banco de dados? MySQL. E qual é o endereço da minha tabela? Onde é que está a minha tabela? A minha tabela está em localhost, conforme a gente tinha falado. E ela se chama, nós vamos usar uma tabelinha que está ali, que eu criei anteriormente, que se chama escola. Só para a gente ter só para a gente ter uma tabelinha para a gente abrir aqui. Um banco de dados. Aliás, não é tabela, é banco de dados escola. Dentro dela é que eu tenho as tabelas, né?
Então, esse é o banco de dados que eu vou trabalhar. Como é que é o nome do banco de dados? Escola. Onde é que ele está? Ele está no meu localhost, ou seja, no MySQL, está na minha máquina local. O meu gerenciador de banco de dados é quem? É o MySQL. E eu estou usando o quê? A biblioteca JDBC. Além disso, eu preciso informar o meu usuário do banco de dados MySQL. Nós já comentamos que é o root. E eu vou ter que dar como parâmetro também a minha senha. A minha senha está em branco. Então, eu não preciso colocar nada. Só abro e fecho parênteses. Né? Se fosse uma senha 521478, colocaria ela aqui. Ponto e vírgula. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando uma classe chamada Driver Manager, que já existe no Java, chamando o método getConnection dela, ou seja, pegue a conexão, ou faça a conexão. Estou dando o endereço da minha tabela, ou do meu banco de dados. Estou falando que ele é do tipo MySQL, ele está na minha máquina local. O usuário do meu MySQL é root e a senha está em branco. Estou falando tudo isso. Aí aparece aqui, ó, né? Aparece aqui, ó, uma lâmpadazinha com com exclamação, né? Isso aqui ele vai me dar algumas sugestões. Ó. Primeiro, ele me fala adicionar. Vocês estão vendo aqui esse hint ou não? Dá para ver Sim. aqui? Azulzinho? Tá, né? Dá pra... Olha só, o que ele está me sugerindo? Me sugerindo não, né? Porque se eu não fizer isso, não vai funcionar. A menos que eu faça manualmente. Ó, adicionar importação para java.sql.driverManager. Por que isso? Porque eu estou utilizando o Driver Manager. Mas onde é que ele vai buscar a minha classe, né? Eu tenho que importar, tenho que fazer uma importação. E ele já me lembra disso. Se eu estivesse programando no editor de textos, eu ia ter que lembrar de fazer isso. Né? Ou esperar dar o erro e aí sim fazer essa importação. Então eu vou clicar aqui. Olha o que aconteceu aqui. Ele adicionou para mim a importação. Ó. Import java.sql.driverManager. Ok? E ainda, ó, ele está me dando algumas... Ele está me dando aqui algumas coisas ainda. Vamos ver. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Era para a gente errar aqui. Ó.
Ah, sim. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Aqui eu preciso criar um método dentro da minha classe. Eu não criei. Eu fui direto para o meu comando. Então, aqui eu vou ter que criar um método para dentro desse método eu chamar o meu driver manager, certo? Então aqui eu vou voltar e vou criar o meu método que vai se chamar faz conexão. E ele é do tipo connection. Connection é uma outra classe do Java. Então o que eu faço? Eu crio aqui um método público do tipo connection e vou dar um nome para ele. Eu pus esse nome aqui. Faz conexão, para ficar bem parecido com o que a gente usa, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma conexão, né? Então aqui dentro que eu ponho o meu que eu chamo driver manager, né? Novamente apareceu aqui, ó, as minhas sugestões. Por exemplo, eu preciso importar a minha classe connection, porque eu estou usando ela aqui como tipo para o meu método faz conexão. Eu tenho que importar ela. Olha o que aconteceu. Colocou ela aqui também, ó. Eu preciso das duas, né? O que mais? Ó, adicionar a cláusula true para o java.sql.exception. Isso aqui vocês não viram ainda, né? O que é esse true? É um tratamento de dados que ele faz. Como assim? Caso dê errado a minha conexão, vai gerar um erro e esse erro vai ser tratado, né? E ele também me dá aqui uma segunda opção, que é circundar a instrução com o try catch. Então vamos usar esse try catch para vocês verem ele primeiro. Olha o que ele faz aqui. Ele cria uma estrutura onde ele executa aqui o que está dentro do try. Caso dê erro, ele executa o que está dentro do catch. Vê se vocês entenderam. Executa o meu comando que eu dei. Caso dê erro, ele executa a instrução que está dentro do catch. Para que isso? Para que o meu programa não trave, né? Então aqui, ó, ele me mostra o erro, se der algum erro. Ele me mostra lá na minha saída que erro que deu. Então isso aqui eu poderia ter feito manualmente? Poderia. Mas como eu não fiz, ele me mostrou. E a gente, de agora em diante, sempre que ele mandar a gente usar o try catch, a gente pode mandar. A gente pode utilizar. Ok? Isso, ó. Ele também pediu para eu colocar um retorno aqui por causa do tipo do meu método, ele precisa ter um retorno. Então, retorne null aqui. Então, vocês viram tudo que ele me sugeriu para o meu programa ficar completo? Eu não precisei lembrar. Eu só preciso saber do que se trata e aceitar. Bom, feito isso, eu preciso agora criar um construtor para essa classe, né? Criar um main para ela.
que vai ser o quê? A criação da conexão, da própria conexão. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um novo método, o método main, né? Como é que é o método main? O método main começa assim. Public, ele vai ser visto pela aplicação toda. Static void main. E aqui os argumentos, né? A gente nem precisa gerenciar, mas que ele utiliza. E aqui dentro, a gente vai criar uma instância do Conecta Banco. New. New. Pintou uma dúvida aqui. Assim. Conecta Banco. Já chamando o Faz Conexão. Já chamando o Faz Conexão. E eu posso colocar uma mensagem ali para, se aquilo acontecer, ele já colocar a mensagem de conexão criada com sucesso. System.out.println. Lembra disso? E aqui a mensagem, né? Conexão criada com sucesso. Aqui, ó. É conectar banco. Conecta banco, né? Não precisa. Vamos ver se vai conectar. Tivemos um errinho aqui. Continuando aqui, então. A gente executou e deu aqui um erro. Mas que o João não vem, né, Eduardo? Vamos dar uma olhadinha nesse erro aqui. Olha só. Quando eu falei do SQL Exception, olha ele aqui, ó. Java.SQL Exception. Olha a mensagem que ele deu. O driver não foi encontrado. Tá vendo aqui, ó? O JDBC/MySQL não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Lembra lá no início que eu falei que aqui nas bibliotecas a gente já tinha a biblioteca JDK, né? E que a gente precisaria da biblioteca do JDBC MySQL para poder fazer funcionar a conexão. Só que eu esqueci disso, né? E só vi que eu tinha esquecido quando eu fui testar e ele deu o erro. Então, sem o driver, ele não consegue acessar. Tá ouvindo, João? Sim. Eu estava falando aqui para o Eduardo o seguinte. Deu o erro, né? Mas olha aqui o erro.
o driver não foi encontrado. Olha aqui. Found é encontrado, né? Lembra que eu falei lá no início que aqui nas bibliotecas a gente teria que importar a biblioteca ou inserir ali a biblioteca do JDBC, que é o que permite a gente conectar o Java com o MySQL. Eu esqueci de fazer essa importação, né? Eu deixei para fazer aqui junto com vocês para a gente ver como é que faz, né? Eu espero que seja só esse o problema, mas eu acho que sim. Acho que é só isso o problema mesmo. Como é que eu faço, então, para importar essa biblioteca aqui? Né? Eu vou vir aqui em Bibliotecas, botão direito, abro o menu de contexto, e aqui eu tenho, ó, adicionar projeto, adicionar biblioteca. Vou clicar. Pode ver que aqui não apareceu a biblioteca que eu preciso. Então, eu vou importar essa biblioteca. Clica aqui e aparece aqui, ó, muita coisa que eu tenho à disposição aqui no meu NetBeans, né? Aqui, por exemplo, ó, driver do JavaDB, não é esse. Driver JDBC do MySQL, é esse que eu preciso. Ó, outro aqui, ó, driver JDBC do PostgreSQL. Postgre, ele é um outro banco de dados. Ou seja, um irmão aqui do MySQL, né? E eu poderia ter outros aqui também, né? Esses são os que já vêm disponíveis aqui no meu NetBeans, né? Então eu vou clicar aqui, né? Driver JDBC do MySQL, eu vou clicar em importar biblioteca. Ó, veio para cá, né? Para minha listinha. Depois eu venho aqui e mando adicionar. Quando eu mandar adicionar, ela vai aparecer aqui, ó, junto com o JDK 1.8 default. Vou clicar aqui em adicionar. E olha aqui, apareceu, ó, driver JDBC do MySQL, né? MySQL Connector Java 5.1.23. Está vendo aqui? Aqui ele fala, ó, o que ele faz? Ele faz a conexão de quem? Do MySQL com o Java. Então aqui eu tenho tudo que eu preciso para fazer essa conexão. Vamos agora executar novamente para a gente ver se vai funcionar realmente, né? Olha aqui, embaixo, conexão criada com sucesso, né? Foi só isso que eu mandei ele escrever, né? Ele iria escrever isso caso ele fizesse a conexão. Bom, quais são os nossos próximos passos, então? Já temos aqui a nossa classe que conecta o banco de dados, né? Então, isso aqui vocês têm que guardar com carinho isso aqui para quando vocês precisarem, vocês já podem usar, né? Depois eu vou passar ela para vocês. Vimos aqui a estrutura do MVC, né? Criamos a conexão. Beleza. Quais são os próximos passos, então? A gente fazer o CRUD completo, ou seja, a parte visual, a parte das tabelas e a parte do controle DAO, né? Então, para sexta-feira, eu já pretendo chegar aqui com uma proposta de um sisteminha que a gente vai fazer. E aí a gente trabalha esse sisteminha até o final. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Era isso que eu queria mostrar hoje. Amanhã essa aula vai para o ar também, para a gente ter ela para quem quiser rever.
tá bom? E na próxima aula, então, a gente volta já fazendo as partes visual, modelo e controle de pelo menos uma tabela.